Belezinha? Os aventureiros caminham por entre esqueletos de heróis falecidos. Homens e mulheres que estavam em uma missão divina. Os heróis chegam no centro do culto e percebem que os clérigos cantam um cântico estranho. Uma magia de invocação. Por entre o enxofre e a fumaça das ervas mágicas, a sombra de uma criatura surge. Por entre os planos inferiores. Só errei a falta. As 5 cabeças dracônicas se revelam. Tiamat, a rainha dos dragões, se revela! Um dos grandes vilões de Forgotten Realms. Tão grande, mas tão grande que está presente em basicamente todos os cenários de fantasia medieval. Não é sempre que ela aparece na sua forma mais conhecida, mas a Rainha dos Dragões surge de uma forma ou de outra. Caralho, velho. Tem um deus aqui que tem 5 pintos. Mas quem é Tiamat dentro de Forgotten Realms? Tiamat é filha de Aiel, a grande entidade criadora. E Tiamat foi criada ao mesmo tempo que o seu irmão, Bahamut. Ela era criança malvada, ele, o paladino da justiça. Vou te jogar na lava, vou te jogar na lava. Pare com isso, irmã. Você não tem consciência de seus atos nefastos. Mas nós só temos 3 anos! Enfim, quando eles foram criados, Toril era uma terra dominada por dragões. E neste período, Tiamat e Bahamut começaram a expandir sua influência como divindades menores. Começou então uma guerra de influência entre os dois. Acontece que os dragões dessa época acreditavam friamente que deveria existir apenas uma entidade dracônica no poder. Apenas um para ser adorado. E Tiamat e Bahamut se aproveitaram disso para iniciar uma guerra santa. Oi, e aí, cara? Pô, visto que vai ter um novo panteão dracônico aí? Finalmente, né, cara? Tiamat, vamos mudar essa porra toda. Tiamat, sério? Pô, tem também Bahamut, né, cara? Pô, armadura, platina, metal, metal. É, exato, né? Pra galera elitezinha, metal, platina, assim. Não, pô, pera aí, cara. Os dragões cromáticos também vão ter vez, não é assim? Vão ter vez com o Tiamat, tem 5 cabeças aqui, né? Família, entendeu? É, família, né? A deusa da avareza, né? Acontece que a Guerra Santa levou à morte de muitos dragões, e isso enfraqueceu muito o poder deles. Os gigantes, então, aproveitaram para tomar o poder. Isso resultou na expansão de algumas raças menores, já que os dragões cruéis não mandavam mais na parada. Neste período, os elfos criaram uma magia poderosa chamada Draco Rage Mythal. Essa magia é um efeito permanente em aproximadamente 250 mil milhas quadradas. Qualquer dragão dentro ou nas proximidades dessa área fica insano aos pouquinhos. Foi uma forma que os elfos acharam de lidar com o poder dos dragões. Galera, é o seguinte, os dragões estão aqui, eles estão nos assassinando, nós precisamos então de sugestões. Vamos lá, gente. Brainstorm, joga ideia, vai lá. De repente a gente pode, tipo, montar neles, assim, montar neles. Não, cara. Tem que ser uma coisa mais violenta, mais agressiva. Solução, galera, solução! Eu sugiro que nós botamos um contra o outro. Essa é uma boa ideia, mas é meio complexa. Vamos lá, uma coisa mágica. Nós somos elfos, caralho! Que tal se a gente pegar eles assim, fazer uma magia gigantesca numa de 250 mil milhas quadradas e deixar eles insanos, aos poucos? Esse cara, velho. Naturalmente, isso acabou com a influência de ambos os deuses. Vamos avançar pra caralho na história. O panteão de Unther começou a expandir as suas influências em Toril. Não são os deuses que estamos acostumados, são divindades antigas que conseguiram se estabelecer um tempo em Toril. Acontece que tanto Bahamut quanto Tiamat aproveitaram essa oportunidade para se tornarem divindades deste panteão. Tiamat aparecia como um dragão de 3 cabeças e Bahamut era conhecido como Marduk. A Guerra Santa continuou, mas agora com outros nomes para os mesmos deuses. Suas influências eram gigantescas e ambos se tornaram divindades maiores. Tiamat então aproveitou essa oportunidade para começar a matar deuses, porque né? Isso rendeu a ela o apelido de Nêmesis dos Deuses. E aí galera, estamos aqui no 5º jantar anual dos deuses e a gente tem que decidir quem que a gente vai chamar. Pô, já sei! Tiamat, cara! Pô, Tiamat é maneira. Tiamat. Isso. A Nêmesis dos Deuses. Isso mesmo. Tu é idiota? Ela tentou assassinar Gildrum, que era o deus mais foda do panteão. Mas aí o Marduk apareceu para resgatar o cara. Tiamat foi morta e reduzida ao status de um demônio maiorzinho assim, perdendo sua divindade. Milênios mais tarde, Tiamat foi invocada por alguns cultistas de Unther. E nessa época ela ficou conhecida como Dark Lady. Ela aproveitou a oportunidade para pegar Gildrum de surpresa, mas o cara era muito foda e ela morreu de novo. Sua essência foi dividida entre 3 dragões. Eles foram ficando mais fortes com o tempo, e aí um deles resolveu devorar os seus outros irmãos, o que levou ao nascimento da Tiamat de 5 cabeças. Essa forma da deusa mais forte conseguiu finalmente matar Gilgran e outros deuses. Aiu foi obrigado a dissolver o panteão. Pai, consegui! Matei os outros deuses! É legal, né? Bonito, né? Não, cara. Pô, um panteão inteiro tinha uma galera que adorava eles. Não olhou pro lado, né? Não viu teu irmão passando necessidade ali, né? Não, né? Tiamat conseguia agora invocar avatares.
Aí acontece que nem um ano tinha se passado desde que ela tinha invocado o primeiro avatar, e aí um cara chamado Gareth vai lá e mata ela. Ao fazer isso, ele levou a sua fé ao seu grande deus Bahamut. Gareth levou sua fé de Bahamut até o seu povo. Então, graças a isso, Bahamut foi elevado ao posto de divindade menor dentro do panteão de Faerun. Vamos lá, galera, aquela época do ano temos que definir os novos deuses do panteão. Alguém tem alguma sugestão aí? Pô, tem um brother aí que conseguiu 3 mil seguidores. Pô, 3 mil seguidores, cara. Minha mãe tem 3 mil seguidores, caralho. Vamos lá, uma pessoa mais influente. Alguém aí? O Bahamut conquistou a cidade. 100 mil. 100 mil? Ah, esse cara pode entrar. Vamos lá, vou botar aqui. Mais alguma sugestão? Pô, tem uns brother aí do Formação Fireball. Os caras são massa pra caralho. Ué, esse cara são maneiro, velho. Esse cara são maneiro. Tiamat não fica pra trás. Ela se eleva ao posto de deus menor dentro do panteão. Ela fez isso lançando a sua essência dentro da entropia. E então, vários humanoides de Toril puderam reverenciar a deusa da ganância. E aí as coisas ficam estranhas. Inicia-se uma corrida de influências entre as duas divindades irmãs, mas a Tiamat fica pra trás. Bahamut pegou o posto de Tyr como deus da justiça. Tiamat não teve escolha a não ser se aliar com Bane. E agora, a deusa espera o momento certo para atacar o panteão. Tiamat é uma grande vilã, a desafiadora de deuses. E se você tivesse 5 cabeças, quais seriam? Boa semana! E boas rolagens. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você gostou do vídeo e quer saber mais da série, ou se você ficou boiando nesse vídeo e quer saber o que aconteceu antes, temos um vídeo aqui, que é o vídeo anterior. Se você gostou do que viu e quer apoiar a Formação, considere dar um like e se inscrever no canal. E se você curte Formação Fireball e quer fazer essa bola de fogo causar mais dano, considere dar uma olhadinha no nosso Patreon. Clicando aqui. Isso aí, acho que não. Não, acho que Não tem mais. Não. Não, mais nada. Entendeu?